E então, pessoal, mas aí vem a primeira pergunta: o que que é a inteligência artificial? Existem muitos conceitos por aí, alguns mais acadêmicos, outros menos acadêmicos. Eu vou colocar um conceito meu para passar uma ideia geral do que é a inteligência artificial. É qualquer invenção criada para simular a cognição humana. Então, seja uma máquina, um programa, um software, se ele tem a intenção de emular, de imitar a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de receber informações, processar essas informações e devolver como uma resposta, como nós fazemos, isso é um tipo de inteligência artificial. Eu vou aproveitar e vou dar um outro conceito diferente para vocês sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial é a clínica médica da ciência da computação. Como assim, Helena? O que que você quer dizer com isso? Isso aqui é uma analogia, como toda analogia, ela não é perfeita, mas ela ajuda a gente a entender, ela ilustra alguns conceitos, né? Então, se pegarmos a medicina, a gente vê que a medicina ela é dividida em grandes áreas. Então, nós temos a clínica cirúrgica com as suas especialidades, nós temos ali a clínica médica com as suas especialidades, temos a gineco-obstetrícia, a psiquiatria, assim por diante, né? Na ciência da computação acontece a mesma coisa. Então, nós temos, por exemplo, redes de computadores. Então, é uma grande área da ciência da computação. Nós temos a parte de banco de dados, é uma outra grande área da ciência da computação. E nós temos o front-end, que é a parte que faz a interface gráfica, e temos a inteligência artificial. Então, na medicina, temos subdivisões, como a clínica médica. Na ciência da computação, uma dessas subdivisões é a inteligência artificial. Ah, legal. Essa parte eu entendi. Mas assim, a clínica médica, ela é uma grande área da medicina. Nós temos dentro da clínica médica, a gente tem a cardiologia, a gente tem a endócrina, temos a pneumo, temos, enfim, outras especialidades. Então, se a inteligência artificial é como a clínica médica, lá na ciência da computação, é, dentro da inteligência artificial existem mais subespecialidades? Sim, também existe, né? Podemos dizer que o chat GPT é como se fosse a neurologia, né? Vamos entender melhor esse conceito. Existem vários tipos de inteligência artificial. Então, quando você pega o seu telefone, coloca ali e ele reconhece o seu rosto e desbloqueia, aquilo dali é uma inteligência artificial. Vai aprendendo cada vez mais, né? Hoje, o meu celular ele desbloqueia se eu tiver de óculos, de boné, no escuro, com o celular todo torto. Ele já aprendeu as características do meu rosto. Um carro autônomo, um Tesla, que dirige sozinho, ele está usando um tipo de inteligência artificial. Aquelas inteligências artificiais que são utilizadas para fazer deepfake, né, onde coloca o rosto de uma outra pessoa, coloca, imita a voz, inclusive, como se fosse a pessoa falando. Aquilo também é um tipo de inteligência artificial. Então, como se fosse as especialidades da clínica médica. Então, tem as especialidades da inteligência artificial. Uma delas é o chat GPT. Por isso que eu coloquei aqui, o chat GPT é a neurologia, né? Mas vamos já entender como que ele funciona. Então, pessoal, eu abri aqui o chat GPT. Se é a primeira vez que você está vendo o chat GPT, não se preocupe que nós ainda vamos falar sobre essas outras coisas aqui, tá? Em aulas posteriores. Eu só coloquei o chat GPT logo de cara, assim, para explicar para vocês o que ele é e como que ele funciona. Para isso, eu vou escrever uma frase aqui. Eu vou escrever assim: Oi, estou meio nostálgico hoje. Me fale sobre a década de 90. Coloquei essa frase, inclusive coloquei aqui como a gente fala no dia a dia mesmo, para mostrar para vocês a capacidade que ele tem de entender como a gente se expressa. E para escrever essa frase aqui, eu usei o português, a língua portuguesa, né? É, Qualquer pessoa
que saiba português vai ler essa frase ou vai ouvir essa frase e vai entender o que está querendo, o que se quer aqui, com essa frase. Para um computador não funciona assim, porque o computador não entende português. O computador ele entende linguagem matemática, ele entende números, estruturas matemáticas. Então a primeira coisa que ele vai precisar fazer, e quando eu digo computador, estou me falando do chat GPT, do software, do programa do chat GPT, ele vai pegar essa frase aqui e vai traduzir, vai transformar para uma linguagem que ele entenda, matemática, vai transformar isso em números, vai fazer um monte de cálculo. Se a gente pergunta para uma pessoa, para responder isso, a pessoa vai usar a memória dela, a experiência de vida que ela teve, para poder entender o contexto do que tá sendo colocado aqui. O computador vai fazer a mesma coisa, né? Então, ele tem uma memória, ele tem uma experiência de vida, que ele foi pré-treinado para isso, ele foi exposto a trilhões de informações. Eu não falei errado, são trilhões de informações mesmo, né? Então, agora, usando a linguagem que ele entende, ele vai lá na memória dele, na experiência de vida dele e vai entender o contexto que está sendo colocado aqui. Então, oi, ele está cumprimentando, está sendo cortês, né? Estou meio nostálgico hoje. Será que ele quer dizer que ele está metade nostálgico, metade não nostálgico? Não, provavelmente ele quer dizer que ele está levemente se lembrando das coisas do passado, enfim. Me fale sobre a década de 90. Será que ele está se referindo à década de 1890? Provavelmente não, né? Provavelmente é a década de 1990. Tá, ele quer um resumo sobre a década de 90. Será que ele quer que faça um resumo sobre os principais conflitos e guerras que aconteceram na década de 90? Isso não parece combinar muito bem com o nostálgico, né? Então, provavelmente ele quer que fale sobre os filmes, fale sobre as músicas, fale sobre os produtos que existiam nessa época. Legal. Então, depois que você fez essa pergunta para uma pessoa, ela a- quase que instantaneamente ela entende o contexto, ela puxa na memória dela e ela vai gerar uma resposta, ela vai produzir uma resposta, né? E essa resposta vai ser diferente para mim, vai ser diferente para você, vai ser diferente. Cada vez que ela for gerar uma resposta, ela vai responder de um jeito, né? Pode ser que ela responda de um jeito diferente para uma pessoa que passou a década de 90 na Europa ou no Japão, sei lá, enfim. Mas cada vez é gerado uma resposta diferente. E o chat GPT, ele também tem essa capacidade, ele foi programado para ter essa capacidade. Entender o contexto, entender quem está pedindo, quais são as características dessa pessoa e gerar uma resposta é, exclusiva, né? Então, se você escrever exatamente essa mesma coisa no seu computador, a resposta que você vai obter vai ser diferente da minha. Vamos ver o que que ele vai dizer aqui. Opa, Eliandro, a década de 90 foi icônica em muitos sentidos. Música, tecnologia, cultura pop, videogames. É difícil escolher por onde começar. Viu? Então ele vai falar coisas é, é, da década de 90 que são do meu interesse. Então vai falar sobre tecnologia, sobre música, videogame, né? Inclusive ele me chama pelo nome porque ele vai aprendendo, né? Ele tem essa capacidade. A gente vai ver isso mais lá na frente. E aí que ele começa a falar, né? Vai falar sobre a parte do lado tecnológico, no videogame, aqui vai falar da música, filmes e séries, enfim. E se você ah, colocar essa mesma pergunta aí no seu computador, você vai ver que vai mudar um pouquinho. Obviamente, os filmes e músicas são as mesmas, mas o texto ele vai ser um pouquinho diferente. Legal. Agora, saindo daquela tela e vindo para cá, vamos entender isso aqui. Então, o computador, o chat GPT, a primeira coisa que ele fez foi transformar, traduzir aquela frase escrita em português para uma linguagem matemática que ele entende. Então, depois que ele fez isso, ele foi procurar lá na memória dele, na experiência de vida dele, ele foi pré-treinado, para entender o contexto do que se estava querendo, né? E a partir daí gerar uma resposta
para a pessoa. Então, a gente tem o Generative Pre-trained Transformer, GPT. GPT, então, é uma arquitetura de processamento de dados que permite que nós, seres humanos, através de um chat, que é bate-papo em inglês, consigamos conversar com uma inteligência artificial. E isso é o chat GPT. É assim que ele funciona.